Então eu vou começar a minha palestra e a gente vai falar sobre nutrição de resultados. Então eu sou nutricionista, para quem não me conhece, e eu vou falar para vocês o porquê que eu não gosto de dieta. Então assim, eu sempre falo, estou começando então 11h37, viu, Dr. Robson? Ele implicou comigo e falou que eu só marquei o tempo para ele. Mas vou acabar no horário. Então é o seguinte, quando eu fiz nutrição, eu vou contar um pouquinho para vocês aí da minha história no decorrer dessa trajetória. A minha primeira formação é em administração. Então, na verdade, eu sempre tive um sonho de trabalhar no hospital. A verdade é essa. Então, só que eu nunca fui aluna de estudar para medicina. Então, a minha nota era 7, raspando, 7,5. Então, assim, não dava. Para mim, medicina era algo que era impossível. Tentei, mas mesmo assim eu fui insistente. Tentei vestibular 2 anos, não passei. Então, eu falei, bom, já que eu não vou conseguir entrar no hospital de branco, então eu vou entrar de terninho. Vou fazer administração. E me especializei em quê? Em administração hospitalar. Eu precisava entrar no hospital de qualquer jeito. E fui ser administradora hospitalar. Então me formei, me fiz especialização em gestão hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, me especializei em gestão da qualidade, me especializei em planejamento estratégico, tudo na área de hospital. Meu negócio era trabalhar em hospital. Fui gestora por 8 anos do maior centro de diálise do estado de Minas Gerais, 450 pacientes fazendo hemodiálise da Santa Casa. Então tive uma experiência maravilhosa lá. Pude conhecer muitos pacientes que estavam na cadeira de diálise porque não tinham uma nutrição eficiente, porque não tratavam a sua hipertensão, problemas que poderiam ter sido evitados, pacientes indo para o transplante porque não tiveram uma vida regrada, como a gente está tentando convencer aqui a cada um de vocês. Então, depois de muitos anos então, de caminhada na administração, eu resolvi fazer nutrição. Sempre tive um sonho de fazer nutrição, por quê? Porque eu assistia muitas palestras, eu gostava muito do assunto, eu tinha uma dificuldade absurda de perder peso, eu ainda tenho até hoje, e eu vou contar para vocês por que eu não gosto de dieta, porque eu fui em 1000 nutricionistas, e ia muito nos médicos, e eu acabava em médico, eu brigava muito com o Robson, que eu virava para ele e falava assim, Robson, eu não consigo perder peso, eu faço tudo certinho, você vê o tanto que eu faço de atividade física, e ele falava assim, você não para de comer? E eu sabia da restrição que eu estava fazendo e tudo, então assim, ouvia muitas vezes, porque o médico é o seguinte, gente, médico é uma bênção, mas se ele não consegue resolver seu problema, ele põe a culpa em você. É fácil, você entendeu? Porque é o seguinte, ele fala, você que não está seguindo, então, Então, o que acontecia? Eu tinha muita dificuldade. Sempre fui, né, uma criança saudável e tudo, mas eu desenvolvi um hipotiroidismo depois da minha 3ª gestação. E quem sofre de problemas relacionados à tireoide sabe que realmente perder peso é um desafio. Bom, mas eu não vou antecipar, não, vou contar mais pra frente. E aí, eu sempre, então, indo de nutricionista em nutricionista, eu sabia que aquele papel não resolvia a vida de ninguém. Porque muitas vezes o nutricionista, ele pega, e o endocrinologista também, que é um médico, e o nutrólogo também, que ele faz essa especialidade, ele pega uma dieta que de um paciente, vê o outro que tem mais ou menos o mesmo perfil, vai lá, troca o nome, e assim. E qual que é o nosso dia a dia, gente? Vamos contar a verdade aqui, olho no olho. A gente consegue ficar o tempo inteiro seguindo, café da manhã, almoço, Não dá, sabe por quê? Porque a gente um dia está almoçando na nossa casa, outro dia na casa da nossa mãe que convidou a gente, outro dia você está com um cliente na rua, outro dia você viajou, então não tem como você ficar com um papel seguindo aquilo ali 100%. Na verdade, por que eu não acredito em dieta? Porque eu acredito em resultado. Eu sou da área da educação nutricional, então assim, eu gosto de ensinar. Se vocês foram no meu consultório, a maioria que já foi, vocês vão ver que tem um quadro ali, tem um quadro que eu vou muitas vezes por quadro explicar o que é carboidrato. Muitos pacientes não sabem muitas vezes o básico, quais os alimentos que são ricos em carboidrato. Eu ontem atendi uma paciente que eu achei tão interessante, ela estava com a insulina altíssima. E aí ela falou, mas eu tô fazendo dieta, eu tô seguindo direitinho, tal. Aí eu falei, tá mesmo? Então vamos lá, vamos pro quadro. Aí eu fui pro quadro. O que você come no café da manhã? Aí eu como pão sem glúten. Quando fala sem glúten, eles enchem a boca para falar assim, estou fazendo certinho. 2 fatias de pão sem glúten, mamão, manga e melão, 3 frutas, café, tal.
Lanche da manhã, mais uma fruta. Aí eu fui colocando lá. Mamão, melão e manga, carboidrato. Pão sem glúten, carboidrato. O que você lancha no lanche da manhã? Mais uma fruta, carboidrato. Seu almoço, eu como arroz, carboidrato. Como batata doce, carboidrato. Eles acham que é batata doce também, tá tudo certo. Carboidrato. Legumes, vamos lá. Seu lanche da tarde, eu como um brownie da off glúten. Falei, come o chocolate ainda? Chocolate, sem carboidrato. E aí à noite eu como mais duas, eu não janto, Raquel, não janto, eu como só 2 fatias de pão, sem glúten, mas o queijo, quando eu falei, agora vamos contar tudo que você me colocou aqui, quantos carboidratos você comeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu falei, você sabia que o excesso de carboidrato, já te falei isso várias vezes que você vem aqui no meu consultório. O que acontece com o carboidrato? Você comeu um carboidrato, o sonho do carboidrato é virar glicose, que é virar açúcar. Então, beleza, ninguém come, não é o pão que chegou lá na sua corrente sanguínea, é a glicose que é açúcar. Para essa glicose chegar na sua célula, ela precisa de um transportador, um hormônio chamado insulina, que ela tem uma função de ir lá na corrente sanguínea, pegar aquela molécula lá de glicose e levar para a célula. Eu brinco com os pacientes que é igual se você tem que pensar no Ceasa. Para a fruta não chegar no Ceasa, não tem que ter um caminhão que saiu lá da fazenda. Esse caminhão é a insulina. E aí, quando tem muito caminhão na estrada, é porque tem muita fruta para carregar, não é? Então, tem muita insulina porque tem muito carboidrato, tem muita glicose. E aí, o que acontece? A insulina dela é altíssima. Eu falei, você tá entendendo por que a sua insulina não abaixa? Porque, tadinha, o pâncreas tem que trabalhar o tempo todo para tirar a sua insulina da corrente sanguínea e levar para a célula. Ele fica só trabalhando. E aí eu pude refazer com ela toda a dieta e tudo. Então, o que eu acredito? Eu acredito nisso. Eu acredito em educação nutricional. Eu não acredito em dieta. Eu acredito na informação. Que a informação é capaz de libertar. E aí, então, você vai ver que existe mais de 600 mil livros no Google sobre emagrecimento. É o assunto mais pesquisado. Então, as pessoas querem perder peso a qualquer custo. Não interessa se é código secreto, pense magro, se é a dieta da proteína, se é a dieta da gordura, se é a dieta da lua. Não interessa. Elas querem perder peso e elas estão dispostas a fazer o que for possível para perder peso. Como é que é a piadinha da Eva? Fala aí, Ada, como é que é? Fala aí. Aí, Marcelo. Tá vendo? Chamou o médico, olha. Agora tem que bater palma. É que o bicho lá, né, chegou pra Eva e falou assim, olha, se você comer essa maçã, eu vou te dar todo o dinheiro do mundo. Ela falou, não quero não. Então é o seguinte, se eu te der essa maçã, você vai ter todo o poder do mundo. Aí, não, também não quero não. Olha, se eu te der... Essa maçã? Se eu te der essa maçã, você vai ser bonita. Não, então quero. Magra, né? Então quero. Ele não contou direito. Então, se eu te der a maçã, você vai ter todo o poder. Não quero. Se eu tiver a maçã, você vai ter tudo que você quiser. Não quero. Se eu te der a maçã, você vai ficar magra. Quero! Agora, então assim, essa é a realidade da mulher. Não interessa, ela quer ser magra, entendeu? Então não adianta, ela nem tá pensando tanto em saúde, ela quer ser magra, ela quer ter um corpo bacana. Então, por isso que é o assunto mais buscado no Google, tem a maior quantidade de livros, e livros, gente, não é só de nutricionista e médico, não, a gente acha muito engraçado na hora que você vê os livros de gente que não tem nada a ver, mas que coloca ali e tem o método dele, a técnica dele. Olha só que interessante essa reportagem que eu vi na Folha de São Paulo, eu morri de rir. Conheça 36 fórmulas mágicas para emagrecer. E por que não funciona? Gente, 36 fórmulas mágicas para emagrecer. Existe fórmula mágica para emagrecer? Vocês vão ver que não tem. Então, muito se fala na questão do sobrepeso e tudo, mas qual que é o seu peso ideal? Você já calculou? Existe uma balança que a gente tem na clínica chamada bioimpedância, que ela faz um cálculo do peso ideal. Mas o seu peso ideal, ele é medido pelo IMC. O IMC é o índice de massa corporal. Então, a pessoa que ela pegar ali a sua... Voltam para mim. Ela pegar, por exemplo,
o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado, quem tiver calculadora pode fazer, você vai ver se você está no IMC correto. Então, o IMC, por exemplo, até 18,5 a 24,9 é uma pessoa que está dentro do peso, ok, não interessa se ela está com 24,9 ou se ela está com 19, ela está eutrófica, dentro do peso. Uma pessoa que está com um IMC de 25 a 29 está com sobrepeso, sinal alerta, está amarelo. A pessoa que está com, então, obesidade grau 1 já vem com IMC acima de 30. Obesidade grau 2, 35. E eu estou assustadíssima, que o que eu mais estou pegando no meu consultório são pessoas com IMC acima de 30. Então, assim, a gente tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo aí com a gente. E toda vez que eu falo do IMC ideal, eu vou fazer o seguinte, eu vou, então, calcular, nem que seja no limite. Eu pego 24,9, que é o limite de uma pessoa eutrófica. E aí eu coloco, então, a altura da pessoa, que eu quero analisar. Então, se você tem 1,65 m, você coloca ali ao quadrado, vai dar qual que é, então, o seu peso ideal. Se você fizer essa conta, você vai ver se você está ou não com o seu peso ideal. Dentro do que a nutrição, então, diz que tem que ser ideal. E aí, como a Michelle falou, a gente nunca viu tantas pessoas com obesidade. Então, ali o Ministério da Saúde já alerta aí, ó. Brasileiros atingem maior índice de obesidade nos últimos 13 anos. E essa tem sido uma realidade. E assim, essa semana eu ri demais, porque meu filho faz medicina e ele está no 6º período e já está atendendo no ambulatório. E ele está nessa semana no ambulatório de pediatria. Aí ele foi atender uma criança de 5 anos, gente, 5 anos. Extremamente acima do peso. E aí perguntou, o que você come? Aí a mãe, ele falou que a mãe extremamente desligada, nem respondia direito, o menininho que respondia as perguntas. 10 biscoitos recheados de manhã. Na hora do almoço, batata frita, arroz, não sei o quê. E à noite ele fica na maior expectativa, porque a avó trabalha no Burger King e traz todo dia um hambúrguer para ele. Aí o Gabriel perguntou assim, mas você gosta de salada, de alface, de... Ele falou assim, não, isso aí eu tenho nojo. Ele foi super espontâneo. Isso aí eu tenho nojo. Aí ele olhou para a mãe e falou assim, olha mãe, não, eu não dou mesmo não, porque ele não gosta de nada. Aí ele falou, mas a responsabilidade é sua. Ele gosta daquilo que você dá para ele, desde criança. Então assim, as mães estão extremamente irresponsáveis com os seus filhos, porque a criança, nenhum produto ele sai do supermercado, como o Geraldo diz, voando para dentro da sua casa. Você que foi lá e que comprou. Então, se você está levando o bicho para dentro da sua casa, você está trazendo doença para o seu filho, para o seu neto, e aí amanhã quem vai pagar o preço disso aí é você. E muitas vezes não é o preço financeiro, mas é um preço emocional, é um preço da internação, é o preço da doença, e você que provocou. Porque a criança ela não sabe o que é certo e o que é errado, mas são os pais que levam para dentro de casa. E aí, então assim, se você, como eu te falei, for pesquisar então no Amazon, tem 1 milhão de livros sobre emagrecimento, sobre como emagrecer. E no final, tudo acaba em frustração. Porque você acaba sendo super eufórico, você começa muito bem uma dieta, você vai lá com todo o gás, chega um determinado momento, você viu que não funciona, você não dá conta daquilo, você se frustra, porque mais uma vez não deu certo. Essa semana atendi um rapaz com 140 quilos, 32 anos, e aí ele virou para mim e falou assim, olha, doutora, é a última vez que eu tento. Eu já falei, já fiz um combinado comigo, já fui em vários médicos, nutricionistas, e ele é paciente do Robson, e o Robson caminhou para mim e falou, falei para mim mesmo, é a última tentativa. Quando ele falou assim, eu vi um susto, eu falei, que isso? Não fala isso não, que seu cérebro acredita. Eu brinco com você, seu cérebro acredita. Ele falou, não, eu já defini comigo que é a minha última tentativa. 32 anos. Então, assim, isso é muito sério, é algo muito sério. E aí a gente tem que entender o porquê que muitas vezes você não consegue perder peso, eu não consigo perder peso. Primeiro, existem causas hormonais. Então a gente não pode julgar a pessoa, simplesmente assim, você não está comendo direito, você não está fazendo dieta. Não, existe muitas vezes pessoas que não conseguem perder peso porque tem problemas hormonais. E aí, se tem problemas hormonais, vai num médico especialista. Por exemplo, o Robson é especialista na parte hormonal. Então, ele consegue resolver seu problema. Se é a questão da tireoide, se às vezes você está com uma baixa de testosterona, que você não consegue queimar gordura, e aí ele vai fazer uma análise e vai te direcionar para o caminho correto. Então, existem problemas hormonais. Existem problemas comportamentais. Vocês vão ver
A Rose vai falar daqui a pouco sobre a emoção, e vocês vão ver que tem pessoas que descontam tudo na comida. Então ela ficou ansiosa, ela come. Se ela ficou alegre, ela come. Se ela ficou triste, ela come. Então assim, tudo tem a ver com a comida. Então existem aspectos comportamentais. E aí tem mais de 23.200 artigos ligando comportamento à alimentação. Muitas pessoas têm comportamentos compulsivos, isso é uma realidade. Então a gente sabe que nós não podemos fugir disso aí. E existe crença e cultura, gente. Se você for em algum país, por exemplo, aí, não sei se é Israel, acho que é Israel, que eles trocam a mulher mais gordinha por um camelo. A magra é só um cabritinho. Ela não vale muita coisa. Na China, meu cunhado morou lá um tempo, e a babá do menino dele é bem gordinha e foi morar com eles lá. E aí ela falava que era muito interessante, ela saía na rua, o pessoal queria tirar foto com ela, porque assim, achava coisa mais diferente, ela assim, né, obesa e tudo, e ela tinha que parar e tirar foto com as pessoas. Então assim, existe a questão cultural, tem lugares que você lembra quando me dava raiva disso? Você chega na roça, o pessoal fala assim, fulano tá gordo, tá bonito? Vocês já viram isso? O magro não é, o magro é feio, entendeu? Fulana tá gorda, mas tá bonita. Ou seja, tá gorda, tá bonita. Na roça é assim, então... Bebê também, né? Isso, bebê gordão, então eles já falam, tá gordo? Então assim, existe essa questão cultural de que você tá acima do peso, é bonito, mas não é bonito não. A gente vai ver que a célula de gordura é uma célula inflamada. E a inflamação é a origem de todas as doenças, tá? Olha aí, tá vendo? A minha fala já tá até sincronizada. Então, assim, o que acontece? Eu mostrei esse gráfico para paciente ontem no meu consultório, essa que eu falei que a insulina estava altíssima. A insulina alta é uma pessoa que já está um passo de se tornar diabética. A Robson dá uma palestra que ele fala o seguinte, hoje a diabetes é uma epidemia. Então, assim, a cada 5 minutos, não é isso? Quantas pessoas ficam diabéticas? Por dia, são 500 diagnósticos de diabetes. Gente, a diabetes é uma doença terrível, ele vai lesando a visão, ele vai lesando os órgãos. Então, como eu falei para vocês, muitos pacientes em hemodiálise porque estão diabéticos. E tem gente que é diabética e acha que não tem nada, que come açúcar normalmente, que não está nem aí para alimentação. Então, assim, nós temos que prestar atenção para isso. Então, o que acontece? Olha esse gráfico interessante. Quando você come aí um carboidrato simples, então você tem um pico de glicose e tem um pico de insulina. Daqui 3 horas você está com fome de novo, então baixa a glicose. Só que olha só a insulina, ela não caiu. Aí daqui a pouco você está com fome de novo, você comeu mais um pão. Aí a insulina voltou a dar outro pico. Aí daqui 3 horas você está com fome de novo, aí você almoça. Olha só como que a insulina vai se mantendo alta. E ainda vem alguns médicos falarem que você tem que comer de 3 em 3 horas. Hoje a gente comer de 3 em 3 horas é balela. Balela. Não tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que comer quando você estiver com necessidade fisiológica de se alimentar. Não tem que comer de 3 em 3 horas. Você tem que dar um descanso para esse órgão vital que é o pâncreas. O órgão precisa descansar. Ele não pode ficar nessa produção de insulina o tempo todo. Então a gente precisa entender isso. Agora, quando você se alimenta de forma adequada, olha que legal. A insulina ela vai acompanhando, tá vendo? Então você é uma pessoa que você vai os seus exames de sangue, você tem uma insulina aí na base de 6, 5. Então você tá super bacana, super normal. Então a gente tem que atentar para isso. A minha sobrinha, que é filha da Rose, chegou aqui em casa ano passado com a insulina de 45. 12 anos, tá? E eu fui falar, adoro hambúrguer, brigadeiro, tal. E eu fui falar para ela assim, minha filha, você não pode, você vai se tornar uma diabética, você tem 12 anos. E eu fui botar, olha o que está acontecendo, fui explicar para ela, a sua insulina está muito alta, o seu órgão está produzindo muito para tirar esse hambúrguer, esse brigadeiro que você come da sua corrente sanguínea, você está fazendo ela trabalhar demais. Ela olhou para mim e falou assim, preguiçosa é ela, né? A insulina dela que é preguiçosa, que não é o pâncreas dela que não é ela que tem que reduzir. Então assim, mudar a conduta, gente, de adulto, e até de criança é muito difícil. E aí, como eu falei para vocês, a inflamação é a origem de todas as doenças. Então, eu recebi uma paciente no meu consultório bravíssima, porque ela foi com um filho que tem obesidade numa nutricionista, e ela falou assim, nunca mais levei meu filho lá, porque eu cheguei lá com ele, e ela foi falando, e virou para mim e falou que se continuar assim, ele vai desenvolver um câncer. Olha
olha que absurdo uma nutricionista falar assim com ele. Eu fiquei quieta, falei assim, olha, ela não falou errado não. Porque assim, a inflamação é a origem das principais doenças, inclusive do câncer. Então, o que tem a ver uma pessoa com sobrepeso no desenvolvimento de um câncer? Tem tudo a ver, porque a gente não dá nome. Pra gente, da medicina integrativa, doença não tem nome, a gente não quer nem saber se a pessoa tem um câncer, se tem um Alzheimer, se tem uma... Não interessa diabetes, o que interessa é o terreno biológico. Se ela tem um terreno biológico bom, aí toda vez que eu falo de terreno biológico, lembra de um rio, a figura de um rio. Sabe aquele tanto de garrafa PET que tem sujando o rio? Aquilo ali são as toxinas que estão dentro da gente. Então, assim, se o seu organismo for um rio limpo, você pode ter certeza que vai ter vida ali, vai ser saudável. Agora, se for um rio todo contaminado de porcaria, de alimentos que você coloca para dentro, com certeza você vai ter um desenvolvimento aí de algum tipo de doença. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí a gente busca resultado, né? E resultado significa mudança no estilo de vida. Eu fiz questão de colocar essa foto aí dos meus filhos comigo, porque quando a Bíblia fala que você tem que ensinar o seu filho no caminho que deve andar, não é o caminho não. Vai lá, filho, o caminho é esse, mas eu tô indo por aqui. Não, você tem que estar junto. Então lá em casa, eu bato nessa tecla o tempo todo, eles vão comigo para a cozinha, eles fazem as receitas. E eles estão mudando o estilo de vida. Por quê? Porque eles veem a gente no caminho. Eu e o Robson, a gente faz atividade física todos os dias. Se vocês que acompanharam a gente no Instagram, tem gente que fala que fica cansado pela gente. Que acorda, que dá uma raiva às 7 horas da manhã na hora que vê o nosso Instagram, que nós já fizemos atividade física. Mas olha só, eu e ele temos muito mais energia do que os nossos filhos. Então, assim, a gente tem que ganhar as pessoas pelo exemplo, não é pelo muito falar, mas pelo aquilo que eles estão vendo você fazer. Então, é mudança no estilo de vida. E aí eu queria encerrar com esse caso clínico aí rapidinho. Né? Então, um paciente de 64 quilos, 1,58 m, pratica atividade física regular, é acompanhada por personal, mantém uma dieta equilibrada, histórico de 3 gestação, com desenvolvimento de hipotiroidismo após a última gestação, faz uso de hormônios tiroidianos e suplementa vitaminas e minerais. Ok, quem será que é essa? Sou eu mesmo. Aí, olha só, uma criança obesa, tá vendo? Sempre fui gordinha. Adolescente, até magra, casei com 55 quilos. Gestação engordava demais. Totalmente acima do peso, como eu falei pra vocês, com muita dificuldade de perder peso, né? Nessa época que eu tava com 75 quilos. Hoje eu tô com 63, com muito esforço. Mas assim, desde que eu entrei pra nutrição, eu perdi 10 quilos durante o curso todo. E aí, assim, quem me acompanha no Instagram vê que eu não sou preguiçosa. Aqui eu ponho aqui Instagram de outras cidades. Aonde eu vou, o único item que não falta na minha mala é um tênis. Qualquer lugar, posso ir para qualquer cidade. Primeira coisa, eu vejo se meu tênis está lá. Porque eu vou correr, vou fazer atividade física em qualquer lugar que eu estiver. Então, eu estou sempre fazendo atividade física. Como eu falei pra vocês, eu tinha ido num monte de nutricionista e médico que não resolvia meu problema, então fazia todas as dietas. Vamos fazer a dieta do limão? Vamos. A dieta da Lolo também? Vamos. A dieta da USP? Bora nela, deve ser a melhor. E assim, realmente nada acontecia, vinha o efeito sanfona. Perdi um pouquinho, mas daqui a pouco voltava a engordar tudo de novo. É o chamado efeito sanfona. E aí então fui pra nutrição, porque assim... Poxa, vamos entender o que está acontecendo então com o meu metabolismo. Não estou dizendo que todo mundo que não consegue perder peso vai fazer nutrição, não. Mas eu acabei aliando um desejo que eu tinha de voltar para a faculdade fazer nutrição com uma necessidade que o Robson tinha no consultório, que é um pilar nosso trabalhar com nutrição. Então, como ele é médico, ele sempre prescreve, encaminha os pacientes para nutrição, então a gente resolveu fazer essa parceria. E eu voltei com todos os desafios depois dos 40, sentar de novo na faculdade, lá em casa eles fizeram um bolão, que eu só ficaria 3 meses, e aí eu venci os 3 meses, venci 1 ano, 2 anos, e aí consegui então, não cheguei ao nosso amigo Adevaldo com 4 faculdades não, mas eu ainda tenho um sonho de fazer psicologia, de fazer ainda caminhar para outros, até porque eu sigo a medicina integrativa, então eu vou chegar aos 100 anos fácil. Então, o que são 4 anos, né? Então eu consegui então voltar. E aí descobri uma coisa, que não tem mágica, não é porque você vai fazer nutrição, não existe mágica. Existe uma coisa chamada balança energética. Se você comer pouco e gastar muito, o que vai acontecer com a balança?
vai dar um déficit, então você vai perder. Se você comer muito e gastar pouco, o que vai acontecer com a balança? Você vai armazenar. Então só existe isso. Um percentual pequeno é causa hormonal, é causa metabólica, mas a maioria precisa de fazer balança energética, ingerir menos e gastar mais. Então qual que é a solução para a gente finalizar? Procure um profissional realmente capacitado, gente. Vai em alguém que você se identifique. Procure um nutricionista. O médico, ele não estuda nutrição no decorrer da faculdade. Então, assim, ele não tem uma disciplina de nutrição para vocês terem ideia. Então, assim, vai num profissional que realmente vai poder resolver o problema de vocês. Procure uma pessoa séria, que vocês se identifiquem. Não vá no blog da Zazá, pelo amor de Deus, buscar aquela dieta que funciona para uma. Cada um é um. Então tem um metabolismo, tem as suas individualidades. Então eu gosto de ressaltar, vou usar a Mariana aqui como minha modelo, como é que é meu processo de trabalho. Então as pessoas vão lá na clínica, fazem uma bioimpedância, que é um exame que vai medir toda a sua composição corporal e vai informar a sua taxa metabólica. A partir da taxa metabólica, a gente então consegue calcular a dieta de uma forma certa. Faz a biorressonância, que é um exame maravilhoso, que vai detectar no seu campo bioenergético se você tem intolerâncias a alguns alimentos, se você tem presença de metais tóxicos. Isso aí é muito importante. Eu verifico os órgãos das pessoas e eu estou assim, extremamente chocada que a maior parte das pessoas que eu atendo estão com problema de fígado, pâncreas, vesícula. Então é uma artrite que eu estou assim, impressionada. Fígado por quê? O fígado é o governador do corpo. Então aquela gordura visceral muitas vezes está lá, a esteatose hepática armazenada no fígado. Pâncreas está produzindo excesso de insulina para tirar esse monte de carboidrato que as pessoas estão comendo. Então assim, eu estou impactada com essa quantidade de órgãos vitais afetados que eu tenho visto diariamente. E o mais importante numa consulta nutricional é realmente o atendimento personalizado. Então eu gosto de ouvir a sua história, de entender o que você realmente precisa, qual que é a sua necessidade. E o nosso intuito é cumprir uma missão muito importante que a gente tem de transformar a vida das pessoas. A gente acredita que através de uma nutrição eficiente, através de um auxílio, através de uma escuta, você consegue impactar e você consegue transformar a vida de muitas pessoas. E por isso que esse evento é tão importante. Então, assim, a gente quer que eventos como esse aconteçam cada vez mais, pelo menos uma vez por mês, para a gente conseguir financiar o tratamento de muitas pessoas que estão precisando. Eu estava... esse mês fazendo uma reflexão sobre o livro de Neemias e Deus assim falou comigo de uma forma poderosa. Eu estava fazendo um momento de oração lá em casa e lendo o livro e teve um momento que ele falava o seguinte, que Neemias, enquanto ele construía o muro, ele segurava uma arma, porque ele precisava ao mesmo tempo estar atento com os inimigos e não podia parar a construção do muro porque ele estava fazendo algo muito importante. Quem lê o livro de Neemias fala que vê lá que o tempo todo é ressaltado que ele estava fazendo uma obra muito importante, que ele não podia parar, ele não podia perder o foco. E aí, naquele momento, Deus falou comigo ali de forma audível, eu pude ouvir, e eu fiquei impactada, eu comecei a chorar desesperada, e a Mariana entrou em casa na hora, falou, mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, não, Deus está falando comigo, e ele falou assim, vocês são Neemias. Continue construindo o muro, que eu sou com vocês. E aquilo assim me impactou de uma forma assim, eu entendi que quando... E eu lembro que eu respondi assim, chorando compulsivamente, eu falava assim, pode mandar Deus, pode mandar, nós vamos cuidar, pode mandar. E assim, eu entendia que Deus quer mandar pessoas. Deus quer mandar pessoas para que a gente possa cuidar, restaurar o físico, restaurar o emocional e restaurar o espiritual. Porque como o Robson falou nas dimensões da saúde, nós somos corpo, alma e espírito. Então eu queria finalizar com essa frase que eu gosto muito do Dr. Lai, que fala o seguinte, não deixe aquilo que você pode fazer atrapalhar aquilo que você não pode fazer. Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode realmente entender o que é certo, o que é errado, se alimentar da forma correta, você pode fazer. Então não deixe, eu não abro mão de momentos como esse, de momentos de estar com os amigos, de comemorar, eu tenho os meus momentos também de prazer,
E eu gosto de enfatizar aqui o seguinte, todos nós podemos ter uma regra 80-20. O que é essa regra 80-20? 80% faz tudo certinho, sabe? Se alimenta da forma adequada. 20% vai ser quando você for na casa de alguém, que te oferecer um bolo lá, de uma broa deliciosa da vovó. Vocês acham que você não vai comer? Que eu não vou comer? É óbvio que eu vou comer. Você acha que isso vai ser a exceção, não vai ser isso que vai tirar seu foco. O que prejudica as pessoas é a regra, não é a exceção. Então, as pessoas estão muito preocupadas com o que elas vão comer entre Natal e Ano Novo. Deviam se preocupar entre o Ano Novo e o Natal. Se preocupasse entre o Ano Novo e o Natal, entre o Natal e o Ano Novo seria tranquilo. Concordam comigo? Então, não é a regra, é a exceção. E eu gosto muito desse versículo que fala o seguinte, que descobri... Vocês podem ler comigo? Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temem. Então, gente, poder comer, poder beber é um presente de Deus. Quantas pessoas estão agora entubadas no hospital, não pode comer, não pode beber, não pode abrir o olho, não pode ouvir, não pode fazer nada. E você tem toda a liberdade de comer, de beber, porque é um presente de Deus. Então, saiba aproveitar esse presente da melhor forma possível, porque nós queremos que você envelheça o mais jovem possível, ok?